Boa tarde, buenas tardes a todos e todas. Estamos iniciando agora o 8º encontro do 43º curso de formação pastoral. Hoje o nosso convidado é Rafael Rodrigues da Silva, que possui graduação em filosofia, faculdades associadas Ipiranga, graduação em teologia pelo ITESP, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, mestrado em Teologia da Missão pelo ITESP e Pontifício Ateneu Santo Anselmo, doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e livre docência em Teologia pela Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapicaba, e também foi diretor nacional do CEBI nos anos de 2017 a 2024. Atualmente é assessor e colaborador nos serviços de projetos de formação e contribui na tradução da Bíblia de Pastoral. Então, seja muito bem-vindo, Rafael, muito obrigada por estar aqui. Você tem 1 hora para falar, depois a gente passa para a parte das perguntas. Então, é um prazer estar aqui com todas e todos e todes para tratar de um tema muito importante, né, nessa reflexão, que é sobre a saúde do povo, né? A quantas anda a saúde do povo, né? E pensar a saúde do povo a partir do Evangelho, a proposta de Jesus. Mas eu queria provocar, assim, no sentido de que, para a gente refletir sobre a saúde do povo no tempo de Jesus, a pergunta tem que partir de nossos tempos. Como está a saúde do povo hoje? Se eu perguntasse assim para cada uma e para cada um, quando você olha para a sociedade como um todo, para você olha para onde você está, como é que está a saúde do povo? Se a gente olha para os palestinos, como é que está a saúde do povo? Se a gente olha para as nossas periferias, como é que está a saúde do povo? E, principalmente, o que é que está degradando a vida? Então, essa é a pergunta crucial que nós devemos fazer antes de entrar no Evangelho. E que é com essa pergunta crucial, como está a saúde do povo, é que a gente vai perguntar como é que está a saúde do povo na Galileia, na Palestina, no tempo de Jesus. Mas a gente tem que partir de hoje. Que as perguntas que nós fazemos hoje para a nossa realidade são as perguntas que vão permear o nosso olhar sobre o texto, sobre aquele tempo, né? Então, antes da gente entrar lá no tempo de Jesus, lá no tempo dos evangelhos, para poder refletir a saúde do povo e a proposta de Jesus diante da doença que o povo está enfrentando, para recuperar a saúde, é a gente refletir sobre nossos caminhos. E que isso se torna como que chave, clave, importante para ler os textos, para poder compreender o que está ali totalmente inserido, né? Totalmente permeado. Se a gente fosse dizer numa palavra, como está a saúde do povo hoje? Tá boa? O que vocês acham? Tá boa? Quem tá bom? Se tá bom, levanta a mão. E tá ruim, viu? Nossa Senhora. Ninguém levantou a mão positivo. Ixi, é que tá ruim, né? Aqui também ninguém levantou a mão, tá todo mundo quieto, pelo amor de Deus. Então, a saúde está horrorosa. A saúde do povo. Horrorosa. Tem que usar? Trocando aqui.
Então, como é que está a saúde do povo? Isso tudo é que nos leva a refletir a partir do Evangelho, a partir dessas questões, para poder entrar profundamente, para a gente poder parar e refletir nesse assunto da saúde, daquilo que vai permear a leitura do Evangelho. E é esta pergunta crucial que nos incomoda e que vai. Espera um momento aqui, está ajeitando o slide. Está todo mundo vendo? Aí tá bom. Eu tenho que ver. Uhum. Então, é preciso a gente partir da nossa realidade para pensar o que nos incomoda diante dos sofrimentos e das dores, corpos machucados, violentados, dilacerados, doentes e mortos dos povos. O que nos incomoda hoje sobre a saúde do povo palestino? Então, essas questões, elas têm que estar o tempo todo na nossa cabeça, no nosso coração, para a gente poder compreender quando Jesus está diante de um paralítico, Jesus diante de um leproso, Jesus diante de uma mulher hemorroíça, Jesus diante de uma criança, Jesus diante de tantos e tanta gente atrás dele. Quando a gente permeia o Evangelho, é um corre-corre de gente atrás de Jesus, e é uma multidão de gente empobrecida. E quando a gente pega a imagem dos escombros na faixa de Gaza, o que a gente se depara? Com muita gente morta, com muita gente mutilada, com muita gente com o rosto sofrido. Né? As marcas da morte. Então, essas marcas da morte, esse chão, é que nos leva a ler o texto, a refletir o texto e a nos sentirmos provocados que temos que lutar em defesa da saúde do povo, em defesa da dignidade do povo. Então, para isso que a gente tem que profundamente olhar toda essa realidade. Porém, a gente tem que ver que a vida das pessoas empobrecidas no tempo de Jesus era marcada por interesses econômicos e políticos que transformava a vida do povo em não gente. E esses interesses vêm de longe. A pobreza no tempo de Jesus, a miséria do povo no tempo de Jesus é marcado por longos períodos. População e povo machucado há muito tempo pelas ações, pelas interferências dos impérios. Essas interferências são profundas, trazem marcas profundas na história e na vida do povo. E os impérios, sempre aliados com os governantes de plantão. Os governantes de plantão em Israel, os governantes de plantão na Galileia, no norte, os governantes de plantão que estavam em todos os lugares.
Esses são aliados. Aliados do império na arte e na política de roubar. Imagine que corrupção não é só do nosso tempo, não. Corrupção tem longa data. Miséria tem longa data. Doença tem longa data. Exploração tem longa data. Então, os impérios, com seus projetos, com seus aliados, vão transformando a vida do povo em não gente. Porque tiram toda a dignidade. Quando a gente está falando de saúde do povo, é um povo sem dignidade, é um povo sem vitalidade, é um povo quase que sem força. E os impérios fizeram isso. A começar quando nós olhamos para o Império Assírio e Babilônico. O Império Assírio e Babilônico, com os governantes locais, expropriam terras, tiram os bens, tomam e tributam a produção do povo. Se a gente lê todos os profetas na Bíblia, eles vão bater na mesma tecla. Quem é que está roubando o povo? Em nome dos impérios e em nome dos seus interesses. São os reis locais, são os governantes locais, a cambada dos sacerdotes, quase que não salva um. Se salvasse, né? A cambada dos generais, das forças militares. Militar não presta. Naquela época. Também hoje. Porque estão todos aliados a um interesse de poder econômico e nunca para o bem, nunca para a dignidade do povo, para a vida. Então, o Império Babilônico toma, explora, massacra, vai tornando o povo cada vez mais empobrecido. Aí entra, viu, gente, a lógica da prostituição, a lógica da destituição do corpo. Principalmente quem mais sofre são os empobrecidos, as mulheres, as crianças, os idosos. Todos esses sofrem. O Império Persa vem e aproveita disso tudo. Roubar é tão fácil. E o Império Persa vai lá e aproveita. Só que aproveita na arte de ampliar a lógica da exploração. Eu, para roubar mais e cada vez mais, eu tenho que colocar dentro da vida daquele povo a lógica do mercado, a lógica da moeda. São os persas que inauguram o tributo em moeda, onde a produção do povo é modificada e é transformada em moeda. Quanto que vale um saco de trigo? Não vale talentos. Vale darico. É a moeda que determina é o darico. Quase um pouco o dólar de hoje, sabe? O euro de hoje, né? E o pessoal enche o peito para dizer euro, dólar, né? Então, é a moeda que quer taxar as economias locais. E os persas aproveitaram disso. Mas, junto com isso, os persas são espertos. Eles exploram, roubam tributo em moeda, porque eles fizeram um financiamento de uma grande obra. Eles financiaram a construção do templo e a restauração de Jerusalém, que foi destruída pelos babilônicos. E essa reestruturação, essa reconstrução do templo, vai ser a obra mais superfaturada naqueles tempos. O tijolo vai valer ouro. Né? Isso que é superfaturamento.
Superfaturamento é você vai pagar 3 vezes mais aquilo que eu te dei. Então, para a elite local, nossa, viva os persas. É Deus no céu, Ciro no céu. É Deus no céu, Dario no céu. Quando, no fundo, a concepção do povo mais simples é que os deuses estão na terra. Os deuses estão na vida. Esse negócio de Deus no céu é coisa de império. Então, o povo vai começar a ser acostumado com essa lógica do domínio do império. E esse domínio do império é porque eles vão exercer esta dominação à luz ou na base de uma ideologia muito forte. Eles são um povo muito bom. Ó, doou dinheiro, deu prata, deu ouro, deu todo o material para a construção do templo. Nossa, é povo bom demais. Mas o que uma mão dá, a outra tira em dobro. Então, os persas vão tirar tudo em dobro. Aí depois, gente, sabe quem vem? Os gregos. Com a artimanha e toda a estratégia de Alexandre e dos generais. Esse vem com algo que vai ampliar. E os persas ampliaram a dominação sobre o povo, os gregos ampliaram mais ainda, que é tornar o corpo de cada pessoa mercadoria. Os corpos são mercadoria. Para que eu vou te matar se eu posso te vender? E vender alguém é lucro. Matar é perda. Então, eles não matam as pessoas, eles vendem as pessoas. E geralmente, viu, gente? Alguém se tornava escravo por dívida ou por guerra. Escravo era escravo de guerra ou escravo de dívida. E se tem um escravo que está lá me devendo e eu passo a dever e eu tenho escravo, oxe, eu passo aquele escravo para frente, porque eu estou trocando mercadoria. O corpo é mercadoria. Mas o corpo não é só mercadoria. Ele é lucro, prata, moeda. Então, eu transformo o corpo das pessoas em moeda. Estou colocando tudo isso para a gente poder entender que nesse processo de exploração, por que a gente vai chegar lá e ter uma multidão de gente doente, miserável? É decorrente. É decorrente de toda uma lógica de exploração e de expropriação. E aí vejam esse desenho para a gente poder entender que são muitas tendências, muitas perspectivas. E a gente tem que ler que esse empobrecimento é um longo processo, com diferentes tendências, a marcar toda a vida do povo na Palestina. E nesse choque de miserabilidade, de exploração, de expropriação e de diferentes interesses políticos, o povo vai sendo puxado para lá e para cá. Ou o povo vai numa tendência de encontrar esperança num projeto comunitário, ora o povo está sendo puxado numa tendência fundamentalista da lei do templo, ou o povo está sendo puxado por um grupo de sacerdotes que estão querendo fazer uma guerra. Os sacerdotes faziam guerra, tá? Os conflitos deles, mas quem ia para a luta no fronte era o povo. O sacerdote só ficava olhando, ele fazia lá as artimanhas. Então, claro, matar, morrer, não sou eu, vai ser lá o povo. Então, vai se utilizando do povo
Então, esse choque entre fidelidade, esse conflito de pobreza, esse conflito de interesses, essa visão sobre pecado, isso tudo está misturado. A lógica da pureza, a lógica do pecado, né? Vocês lembram aquela pergunta de Jesus, aquela questão de Jesus, quando levaram para ele um cego e perguntaram para o cego, para Jesus, mestre, quem pecou para ele ser cego? Ele ou os pais dele? Essa pergunta é em cima de algo que está inculcado na mentalidade do povo, de que aquela situação é situação de uma lógica de pecado. Essa lógica, ela justifica. E aí vai dizer, você é pobre, miserável, cego, doente, é porque isso tudo carga de Deus. O que Jesus falou? Nem ele, nem os pais. Jesus já chutou tudo fora, pronto, nem ele, nem os pais. Não me venham com essa ideia, que ideia mais horrorosa. Né? Jesus está querendo dizer, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a religião que estão passando para vocês. Isso tem a ver com a lógica desse tempo. Tem a ver com essa lógica dos interesses governamentais. Então, é nessa mistura de muitas tendências que a gente tem que um pouco olhar essas tendências. Ela resultou nesse quadro aqui, ó. Muitas pessoas na miséria, muita exploração, destruição, violências, migração constante, prostituição, morte, perda da esperança, exclusão, a teologia da pureza, que vai justificar para muitos, um povo sem trabalho, sem futuro, com medo, no isolamento. Isso resultou. Porém, a gente tem que perceber que nesse resultado tem as centelhas de resistência. Jesus é parte dessa resistência em prol da saúde do povo. João Batista é resistência em prol da saúde do povo. E não era só Jesus e João Batista. Muita gente resiste. E essa muita gente que resiste vão trazer outras marcas desse resultado na busca de saúde do povo. É o povo da piedade. É o povo que fazia jejum, rezava, mas com a arma na mão, sabe? Não é rezar e morrer, é rezar e lutar. Porque sabiam que só poderiam garantir a sobrevivência se estivessem juntos e organizados para a luta. E por isso que muitos desses estão dentro de toda a dinâmica do martírio. São mártires. São violentados. Eu estava falando hoje de manhã pelo grupo, dando uma noção sobre o livro de Daniel. No livro de Daniel, tudo são atos de martírio, de resistência. Aqueles jovens que são jogados na fornalha, Daniel que vai para a cova dos leões, isso tudo é resistência. Os grandes que resistem morrem nas artimanhas e nas estratégias e nos instrumentos do império. Ou é morto pelas feras, ou é morto pela espada, ou é morto pela cruz. Cruz é um instrumento de morte de quem resiste. Então, e estão resistindo, e esses grupos estão resistindo. E esse martírio é em nome do zelo. Então, um pouco dessa trajetória histórica é a gente pensar que toda a dinâmica no tempo de Jesus tem a ver desde quando a chegada dos romanos.
Sabe, eu vou contar uma coisinha aqui para vocês. Os imperadores e os impérios são muito sacanas, sabe? Vocês entendem sacana? São muito maldosos, maldosos. São muito falsos, diabólicos, né, gente? Diabólicos, é melhor, é tudo do diabo, né? Então, os imperadores são assim, vão, vão dominando, massacrando e vão costurando alianças com quem está a serviço do seu domínio. Isso aconteceu, a gente vai pensar, antes da chegada dos romanos, com a chamada Guerra dos Macabeus. A Guerra Macabaica, ali ao redor dos anos 140, mais ou menos, essa guerra foi uma guerra onde os macabeus, sacerdotes, juntaram o povo, se reuniram e falaram: vamos enfrentar os generais. Vamos enfrentar aqueles que estão querendo nos dominar. Só que sabe o que aconteceu? O império que estava crescendo, que tinha força, que eram os romanos, estavam assistindo tudo de camarote. Nossa, o negócio está pegando fogo lá. Ó. Eita. Aí tinha o pessoal do Egito que estava precisando de ajuda para poder enfrentar o pessoal da Síria. Era um conflito entre Síria e Egito. E Síria e Egito queriam controlar a Palestina. Brigando entre eles para controlar a Palestina. O que os romanos fazem? Opa, se a gente ajudar os sírios, eles vão sair vitoriosos. Pronto. A gente manda a tropa para a Síria. Não. Se a gente faz com o Egito, vai ficar na mesma. O que nós vamos fazer? Vamos financiar esse pessoalzinho aqui do meio, aqui, porque é melhor a gente ter três povos devendo do que um só. Então, eles financiam os macabeus. E aí financiam os macabeus para os macabeus vencer a guerra e vencer contra os generais. Pronto. E aí, o que vai advir disso é a política toda pró-Roma. Qual é a dinastia que vai vir aí depois dos macabeus? A dinastia dos Asmoneus. Os Asmoneus, que são os grupos que vão tomar e vão estar no poder em nome dos macabeus, os Asmoneus continuaram dominando e explorando o povo tal qual os generais de antes. Para o povo não mudou nada. Só mudou de um general externo para um grupo sacerdotal interno. E esse grupo sacerdotal interno vai, evidentemente, aos poucos, ajudando e pagando para os romanos aquilo que foi o financiamento. Só acabou com a dinastia dos Asmoneus quando um grupo lá da Palestina, um grupo de fariseus, eles vão fazer uma delegação e vão até Roma, Crenildo, vão até Roma reclamar: nós não estamos aguentando mais. Não aguentamos mais não, porque tira essa cambada de lá, né? Faz um boicote lá, faz um tarifaço lá para aquele povo, né? Faz qualquer coisa contra aquele povo. E aí o que acontece? Esse grupo de fariseus que vai até Roma, para que Roma intervisse, Roma interviu. E aí é que vem a ação política de Pompeu, que no ano 64 antes de Cristo vai mudar a política do território palestino.
E como é que ele muda a política no território palestino? Reduz o território e impõe tributo. Agora todo mundo tem que pagar tributo para nós. Qual é o peso do tributo? 40% da produção é para nós. Tem Coré. Então, o pessoal deu viva que tirou os asmoneus, mas não durou 3 anos. Já estavam choramingando, porque isso aumentou drasticamente a miséria do povo. Então, no ano 64, os romanos chegam com força e vão controlar toda a região e, além do mais, vão promover a troca de sacerdotes. Vocês sabem que não tem sacerdote aqui não, né? Vocês sabem que lá deve ter muito sacerdote. O sacerdote, sabe, ele passava, estudava teologia, aprendia muita coisa da lei, da Bíblia, aprendia muita coisa da teologia, né? Né? Lá naquele tempo, não. Você era sacerdote, ó, eu te imponho, você é sacerdote, hoje acabou. Pronto. O império determinava quem é sacerdote. Você não precisa crer em Deus, não, só basta pagar para mim. Pronto. E sabe o que acontece, Adonis? Naquele tempo, também, o sacerdócio era uma coisa de leilão. Quem pagava mais, levava. Tem até uma historinha, sabe? No tempo lá do Alexandre Janeu, Alexandre Janeu e um tal de Menelau. Os dois estavam querendo ser sacerdotes, sabe? Ter poder. Aí o Alexandre Janeu chegou para esse Menelau e falou: ó, toma aqui, toma todas essas pratas, vai lá e compra para mim, adquire para mim o direito de ser sacerdote. Aí ele pegou toda a prata que o Alexandre deu. Oxe, vou comprar para o Senado. Acrescentou mais um pouquinho. Falou, me deu o título de sacerdote para mim. Ele que voltou com o título de sacerdote. Então, enganou o outro, porque era assim, quem pagava mais, levava. Né? Então, é uma espécie de leilão do sacerdócio. Quem pagava, levava. E tudo isso tem a ver com as interferências políticas naquela sociedade. E isso foi trazendo o quê? Algo que os impérios começaram a enxergar. Os templos naquela época, viu? Os templos religiosos eram o lugar que mais concentrava dinheiro. Naquela época. Né? E essa concentração econômica, então vejam, enquanto os templos estão cheios de poder, cheios de dinheiro, cheios de prata, o povo está passando fome, o povo está doente, o povo está na miséria e o templo está rico. Só naquela época, para vocês entenderem bem. Não tem nada a ver com as práticas que nós temos hoje. Então, o que acontece? Os imperadores sabem disso. Opa! Os poderosos sabem disso. Qual a medida mais no interesse deles? Opa! Vamos roubar onde tem dinheiro. Ó, lá no último capítulo do livro de Daniel tem uma história assim. O imperador, o rei, vai lá para poder saquear o templo. Aí o sacerdote tudo se esconde lá no forro e mata o fulano a pedrada. Tá, pronto. Porque veio roubar o templo. Então, tinha muito disso, a ação de roubar o santuário. Então, isso tudo era tudo aquilo que fazia toda essa intenção de roubar o santuário, saquear o santuário. Mas não era só esse saque, não. Porque além do império roubar bastante o povo, e tinha um fulano lá que ajudou e contribuiu com isso, que é um tal de Herodes, contribuiu com toda essa
em toda essa política de roubo, de exploração, o povo vai ter as suas apostas nas lideranças populares. E a grande liderança popular nesse período se chamava Ezequias. Esse era um grande profeta e líder popular no meio do povo, que viveu mais ou menos uns 30 anos antes de Jesus. 35 anos antes de Jesus. Jesus deve ter crescido ouvindo muita história de Ezequias. Porque o que fazia o Ezequias? O Ezequias organizou os pobres ao redor dele, e esse Ezequias atacava as caravanas que estavam levando a produção do povo para Roma. E quando ia lá, atacava, saqueava tudo e devolvia para o povo. Trazia de volta, distribuía entre os pobres. Pronto. E quando não, atacavam as fazendas, as terras dos grandes latifundiários. Não, tem que ter latifúndio aqui não. Porque era terra do povo. Então, esse Ezequias organizou e se tornou a grande liderança palestina na Galileia. Esse líder popular é que vai trazer de volta a dignidade e a comida para o povo. Vai trazer de volta as melhorias da vida do povo. Ele era mais ou menos uma espécie de líder do cangaço. Sabe, cangaço aqui no Brasil, o Brasil vai entender muito bem o que é cangaço. São as lideranças populares que fazem enfrentamento político-militar. O grande cangaceiro aqui, lá no Nordeste, era um fulano conhecido como Lampião. Lampião e Maria Bonita, o casal de cangaceiros mais famosos na história do Brasil. Mas lá tem um grupo de Chiapas, né? No México. Movimento de Chiapas. Em cada lugar tem um movimento de grupos populares e de lideranças que vão enfrentar e vão ter ações nesse nível de promover um outro modelo de sociedade, porque esse modelo aqui não dá. Esse modelo aqui nós estamos morrendo. Esse modelo aqui não leva a dignidade do povo. Esse modelo aqui, ele se assenta no adoecimento, no empobrecimento e na escravização do povo. Então, esse Ezequias foi morto por Herodes. Sabe, esse Herodes, ele vivia em Roma. Herodes vivia em Roma. Ele chegou lá para o imperador e do jeito que ele era um judeu, alguém da terra, altamente pelego, altamente pró-império. Então ele chegou para o imperador e falou assim: ó, se você me der ordem, eu acabo com esses cangaceiros tudo. Mato tudo. É só você me dar ordem. Mas eu quero uma recompensa. Se eu acabar com eles, você me torna rei da Judéia, rei daquele lugar. Pronto. Ele ganha o título de rei imposto pelos romanos porque ele acabou com os bandidos. Acabou com os bandidos. Matou. Ou seja, ele matou meio mundo. Matou as lideranças todas. Quando ele mata as lideranças, evidentemente, ele vai carregar sobre si aquilo que vai aumentar e triplicar
o empobrecimento do povo, a miséria. Então, esse Herodes, ele matou e eliminou toda a esperança do povo. E aí, o que vai acontecer dentro disso tudo, nesse processo, é que esse Herodes, ele vai ter que fazer outras coisas para poder conseguir se manter no poder. E para ele se manter no poder, ele não bastava só pagar os romanos. Para ele se manter no poder, ele tinha que fazer alguma coisa para ocupar os pobres. E se ele matou quem dava esperança para os pobres, que eram os líderes, ele tinha que ocupar esse espaço. E sabe como ele ocupou esse espaço? Rico. Sabe como? Ele começou a fazer grandes obras. Claro, a obra é superfaturada, mas ele fazia as obras. Ele construiu um aqueduto que puxava água do Jordão até o palácio. Construiu uma casa de inverno para ele, uma casa de inverno, casa luxuosa. E essa casa de inverno que ele construiu para ele, evidentemente vai empregar o quê? Vai tirar todos os pobres, vai dizer, ó, estou te dando emprego. O que ele paga ali, isso não importa. Lá um prato de comida, mas estou te dando emprego. Ou você trabalha aqui, ou você morre lá. Então, ele começou a quase que receber o título de pai dos pobres. Quase. Né? E fazia tudo isso na base da grande ideologia romana. Você dá o pão e você dá uma festinha que o povo fica contente. Esquece a doença, esquece a miséria, esquece a exploração. É o famoso pão e circo. Ele aplica isso. Só que a grande questão desse governo de Herodes, e que ele vai, no fundo, ele vai governar, no final de sua prática, ele vai governar com o apoio dos novos ricos. Porque, gente, onde tem muita exploração e miséria, você produz uma nova riqueza. Quem sai ganhando com a miséria do povo? Só abrindo um parênteses, sabe que aqui no Brasil, no período da Covid, tem gente que saiu ganhando. Né? Toda essa indústria, oxe, nossa, por que queria empurrar cloroquina de goela abaixo do povo? Porque teve uma alta produção de cloroquina. Governo Bolsonaro. Né? Por isso, tem que negar a fé, negar a vacina, tem que negar a vacina para poder favorecer a cloroquina, porque produziram muito e, claro, cloroquina não resolvia nada. Por isso, no Brasil, nós tivemos mais de 700 mil mortos no período da Covid. Isso tudo por uma ação política interesseira. Quem sai ganhando com isso? Produção de cloroquina, além de que quando iam comprar a vacina superfaturada. Né? Aqui no Brasil, todo mundo acompanhou a CPI da Covid. Pronto. Isso tudo são medidas de quem sai ganhando com a miséria e a doença do povo. E aqui o governo de Herodes foi isso. Uma campanha em cima da miserabilidade do povo, porque ele tem na sua base de apoio os chamados novos ricos, novos comerciantes.
Sabe como era chamado esse grupo? Esses novos ricos eram chamados de herodianos. Herodianos. Vocês vão encontrar nos evangelhos a menção herodianos. Era o grupo base de Herodes. Hoje no Brasil a gente tem os bolsonaristas, né? É tudo gente ruim. Então, isso tudo, evidentemente, que a gente vai percebendo desses que usam e abusam da vida do povo. Então, o governo de Herodes, nesse período, é de muita repressão, de utilização dessas artimanhas, e ele só vai cair no final, quando, sabe, ele colocou uma águia. Ele colocou uma águia na fachada do templo. Foi a gota d'água. Tinha um professor de Bíblia lá, tinha um professor de Bíblia que estava lá ensinando a Bíblia e logo veio o fato dele colocou uma águia lá na frente do templo. Ele juntou os 40 alunos que ele tinha, foi derrubar a águia, quebrar a águia de raiva. Porque isso não pode, isso é profanação. Aí, o que o Herodes mandou fazer? Mandou matar o professor e os 40 alunos em praça pública para poder não afrontar o poder. Mas isso trouxe o quê? No meio do povo, um grande sentimento de revolta. E essa revolta toda vai baixar em cima de todo o enfrentamento ao Herodes. O Herodes, alguns dizem que ele morreu louco, outros dizem que ele morreu porque ele teve várias crises no final da vida, mas o que importa é que ele morreu, né? Aí só que vem o filho dele, peixinho. Esse peixinho né? Filho de gente ruim, pior é. Então, o Arquelau que vem depois, vai ser pior porque vai derramar muito sangue. Vai matar muita gente na Páscoa, vai matar muita gente em Pentecostes, ele vai matar e vai reprimir, porque é um governo de repressão. Mas por que ele vai reprimir tanto? É porque nesse meio de tanta repressão vão surgir movimentos e grupos de luta. E, sabe, irmã, o Arquelau, depois que ele matou tanta gente, os romanos ficaram preocupados. Matar gente é perder dinheiro. Lembra que eles têm essa concepção? Para que eu vou matar se eu posso ganhar dinheiro? Então, como Arquelau matou muita gente na Páscoa e matou muita gente em Pentecostes, então ele foi chamado em Roma para depor. Uma CPI, sabe? Uma comissão de inquérito. Né? E ele foi lá responder na CPI. Né? O Bolsonaro vai começar a responder amanhã o julgamento. Né? Então, essa CPI, tinha CPI lá. Aí ele vai ir responder lá em Roma. Quando ele vai para responder em Roma, o que acontece? As lideranças populares ressurgem, aparecem. Na Judéia, na Pérea, na Galiléia, toda a Palestina vai ferver gente. E aí aparece o líder lá, levanta a bandeira e fala: opa, eu sou o rei da Galiléia. Acabou! E bota os latifundiários para correr, atacam tudo. Por exemplo, na Galiléia, um tal de Judas se torna rei da Galiléia. E esse Judas, Cremildo, era filho de Ezequias, que o Herodes tinha mandado matar. O filho dele se torna rei da Galiléia anos depois. E nesse período surge
outros reis, na Judéia e na Pérea. Ou seja, aqueles distritos, aquelas regiões que o Império Romano tinha organizado, agora se tornaram os grandes focos de resistência. E esses que resistem vão resistir contra a ação do Império em favor do povo. E nessa dinâmica toda, na luta em favor do povo, é que entra e que a gente tem que pensar que, neste período, no ano 4, onde começa a governar Arquelau, é o ano do nascimento de Jesus de Nazaré. Aí está toda a apresentação da situação do povo até chegar no nascimento de Jesus. E as expectativas que vão estar presentes, a memória dos evangelhos sobre a ação de Jesus é diante de todo esse quadro. O que marca a vida do povo doente no tempo de Jesus, isso advém da exploração, isso advém da guerra, isso advém da religião. A religião produz e se assenta num povo doente. A exploração faz do povo doente. E, fundamentalmente, a repressão, a guerra, vai produzir muita morte, muita dor. Então, esse quadro do povo da Galileia, de todo o povo da Palestina, principalmente quando a gente olha para o domínio forte, nesse momento, vai resultar na aparição da profecia. A profecia em prol de um povo marcado pela doença. E aí eu queria ilustrar aqui com vocês algo que aparece e a gente vai perceber nos evangelhos. Antes da gente folhear os evangelhos como um todo, vou fazer assim uma pergunta se vocês nunca atinaram. E quando a gente lê o evangelho, quanto tem de gente possuída por demônio? Em todos os evangelhos tem gente endemoniada. E isso não é assunto só de hoje, não. Porque tem tanta gente expulsando demônio por aí, tem até uma sessão de descarrego, né? Em algumas igrejas por aí. Um tempo atrás tinha até sessão de exorcismo, né? Tempo atrás. Tem, né? Então, vejam, mas por que tem tanta gente endemoniada? Tanta gente carregada de demônio. E aí eu queria pegar o texto mais famoso, o texto do endemoniado mais famoso. Abram aí, a gente não sabe o nome dele, não. A gente não sabe o nome dele, não, mas ele é o mais famoso. Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. O endemoniado Gerazeno. Marcos 5, de 1 a 20. Quando a gente lê atentamente esse texto, esse relato, a gente vai olhando nas entrelinhas do relato o que é que faz este homem, esta pessoa doente. Primeiro, quando a gente vai olhando, ele diz o texto que ele habitava nas tumbas, era possuído por espírito impuro, vivia no meio dos túmulos, era sempre acorrentado, era preso com grilhões, com algemas, era chicoteado,
dava gritos, se feria nas pedras. Gente, isso tudo são elementos da repressão, da violência sobre o corpo. Grilhões, algemas, correntes, são todos instrumentos dos torturadores. São todos instrumentos do exército. Do exército. A vida dessa pessoa está marcada pelas ações militares. Por isso é violentado com correntes, com algemas, de todo jeito. Aí quando você lê e descobre isso aqui, esse homem vai ao encontro de Jesus. E quando vai ao encontro de Jesus, qual é a pergunta? Qual que é o seu nome? E olha, o nome dele não é nome de gente. Não é nome para nada. Ele responde, Légio é o meu nome. Gente, o nome dele é a Legião Romana. Legião Romana é um destacamento militar que chega a ter 2.000 soldados. 2.000 soldados é o que representa a legião. Então, este homem é dominado pela legião. Esta pessoa dominada pela legião. O demônio é legião. Ó, notem aqui, viu? Demônio aqui tem nome. Demônio aqui tem característica. Nós temos que descobrir os demônios que estão na nossa sociedade. E que tem nome, tem características. Repressão, dor, violência. Então, essa legião que representa o grande poder sobre este homem, essa pessoa. Agora vem o outro detalhe. Onde é que ele vive? Esse homem é dominado por uma legião onde? Em que lugar social? Então, ele vem dos túmulos, dos sepulcros, mas de um lugar específico. Na região dos Gerazenos. E essa região dos Gerazenos, ó, aquela região lá, ó, eita, aquela região, vai naquela região lá, não, é perigoso. Você não tem isso? O pessoal fala isso? Aquela região lá, opa, vai por ali não, que é perigoso. Né? A região dos Gerazenos aqui, ela era conhecida com outro nome. No finalzinho do texto vai dizer, ele é um morador da Decápolis. Decápolis, irmã, quer dizer 10 cidades. Essa região dos Gerazenos é uma região de 10 cidades. Essas 10 cidades eram cidades dormitórios onde habitavam, onde se assentavam o exército romano. E desde muito tempo, a Decápolis era sede do exército para controlar os revoltosos da Galileia. Era o lugar onde vai estar a legião que matou Ezequias, a legião que perseguiu Judas, a legião que perseguiu as grandes lideranças populares no tempo de Jesus. Então, essa é a Decápolis, é a cidade. E por isso o nome dele está lá associado ao exército, porque é o lugar onde está o exército. E por isso o nome é legião, e vai ser expulso essa legião.
Então, esse é o texto mais importante sobre demônio. Para poder dizer que o demônio, nesse evangelho, nos evangelhos, e nessa conjuntura da Galileia, da Palestina, nesse período, é o território marcado pela violência militar. E sabe o que é engraçado? O fulano, depois que foi livre do demônio, ficou livre do exército. Ó, liberdade diante dos militares, esse que está livre, ele quer seguir Jesus. É a única vez no Evangelho que Jesus não deixa alguém seguir. Jesus proibiu ele de seguir. Opa! Atrás de mim você não vem, não. Jesus proíbe esta pessoa de seguir. E dá uma missão para ele. Ele não deixou e disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que fez para ti o Senhor. Vai para a tua casa, para os teus, vai para a tua comunidade. Ou seja, este homem, essa pessoa, representa uma comunidade violentada pelo exército. E a missão dessa comunidade está lá, onde ela está, não fora de lá. E esse é o grande texto que muitas vezes vai nos ajudar a entender que a comunidade do Evangelho de Marcos está nesse lugar. O Evangelho de Marcos não foi escrito em Roma. O Evangelho de Marcos não foi escrito para as comunidades que estão em Roma. O Evangelho de Marcos foi escrito para as comunidades ao redor da Galileia. E esse é o grande texto que pode nos indicar que é aqui o lugar da comunidade. Uma comunidade que enfrenta o poder militar dos romanos. Ela não está enfrentando o poder militar dos romanos lá em Roma. Porque não vai contar a história e vida de Jesus lá em Roma, mas vai contar a história e vida de Jesus e fazer memória do Jesus da Galileia na Galileia. Por isso, viu, Clenilton, no Evangelho de Marcos, Jesus sempre está na Galileia. E a missão dos discípulos é estar na Galileia. Quando Jesus aparece para Maria Madalena e aparece para os primeiros, manda dizer, vá dizer aos meus discípulos que me encontrem na Galileia. Me encontrem na Galileia. É lá na Galileia que eu vou estar. Diferente em Lucas, que Jesus está em Jerusalém. Então, cada evangelho tem essa dimensão. Por isso, o evangelho de Marcos é um evangelho da Galileia. E na Galileia tem que pensar profundamente a saúde do povo e como enfrentar essa lógica de poder. Nós só podemos pensar a saúde do povo a partir da ruptura e do embate com o poder. E é isso que a gente tem que pensar em Jesus em primeiro lugar. Ok? Está no tempo, né? Então vai abrir para pergunta, como é que é? Não sei. Obrigada, Rafael. A gente agora vai passar para as perguntas. Primeiro com um grupo online. Então, se alguém quiser fazer perguntas, escreve no chat ou levanta a mão para perguntar. Pero antes, por favor, não se olvidem de firmar a lista de assistências que enviei agora no chat. Então, por favor, não se esqueçam de assinar a lista de presença que enviei no chat agora. Enquanto as pessoas não levantam a mão, vou ler uns comentários que estão ressonando por el chat. Então, Margarida Soares diz: é terrível essa condição humana de explorar e matar por ganância, a desumanidade que permanece através dos tempos. Nesse contexto de império avassalador, acabamos adoecendo. É impossível não se indignar.
Isabel Macedo. Muito parecido com a situação do Brasil hoje. O que fazer para se livrar dessa gente que está sacaneando todos os lados com essas ações sacanas? É uma pergunta. Glória Carneiro. A indústria farmacêutica continua se enriquecendo. Glória e Marília dizem: nunca ouvi falar de Ezequias. Então, alguém tem alguma pergunta? Grupo online? Sim. White, por favor. Pode falar, White. Liga seu microfone. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelas bênçãos e receber o professor Rafael, receber conhecimentos, dotado de muitos conhecimentos na teologia. Profundamente lhe agradeço. Aliás, tinha muitas saudades quando não chegava nas aulas anteriores. Eu me questionava quando nós vamos lhe ter o doutor Rafael. Estou muito agradecido, profundamente. A questão que eu tenho pode ser em jeito de uma reflexão. O professor Rafael falou acerca do Evangelho de Marcos que está na Galileia, ou seja, o Evangelho de Marcos é mesmo dirigido ao povo da Galileia, o povo oprimido, o povo maltratado e o povo que está sofrendo. Percebi que um dos curados neste evangelho aqui, que é o endemoniado, é o único que Jesus Cristo não aceita caminhar com ele, ou seja, seguir Cristo Jesus, mas sim lhe manda regressar para casa. A minha questão é, entendi que é por causa da representação da comunidade, mas eu ainda não entendi profundamente por que razão Cristo Jesus não aceita que o legião, ou seja, o curado endemoniado, siga a Jesus, mas sim volte para casa para fazer a comunicação. A que se deveu, para que razão Cristo Jesus lhe manda o legião regressar para casa? Por que não fez a semelhança dos outros que até ele aceitou seguir-lhe e lhes transformou apóstolos? Muito obrigado. Obrigada, White. Marília pergunta: as comunidades dos evangelistas, cada qual tinha uma forma de enfrentamento contra o Império Romano. Em face do que você apresentou da comunidade de Marcos, Simão, esta aula trouxe para mim uma nova visão sobre a igreja de hoje. Pude perceber que as denominações religiosas querem pregar prosperidade, escondem por detrás disto um domínio sobre um determinado crente. Genildo levantou a mão? Liga o microfone, Genildo. Agora, tá ligado? Me ouvem? Sim. Muito bem. Então, eu queria primeiro agradecer o Rafael, né, pela brilhante exposição, e
perguntar para o Rafael a respeito do seguinte: quando ele citou, né, a Pérsia, ele, então, ele discorre sobre a lógica do mercado. E a minha pergunta não é nem uma pergunta, é uma provocação, imagino, para o Rafael explicar, né, a, que a religião de hoje se aproveita, né? Como é que a religião de hoje, né, praticada nos dias atuais, ela se aproveita dessa lógica do mercado para poder vender algo que ela não tem, de forma que acaba também adoecendo as pessoas. As pessoas, quando a gente pensa na enfermidade do povo, não devemos, eu imagino, ficar apenas no aspecto físico da doença, mas existe também um adoecimento mental, né? E o que torna isso muito mais perigoso, porque parece que não existe vacina, né, contra a estupidez promovida, né, por cultos e pastores, notadamente pastores, né, que transforma as pessoas em algo que não são, né, que impede as pessoas, inclusive, de pensar. Hoje em dia, ninguém pensa mais, né? Tem outros que pensam por nós. E isso é um adoecimento. Então, a Bíblia sendo usada também como arma de dominação. Obrigado. A gente tem mais 3 questões no online, mas se você quiser, a gente responde primeiro essas e depois eu leio aqui. Melhor, né? Ok. Então, muito obrigado, Sandra, White, Genildo, Marília, mais gente aí do que perguntou. É muito importante assim, quando a gente remonta toda essa questão do uso da religião, é porque, no fundo, era a religião que deveria ter o grande papel de fortalecer o povo na busca de suas melhorias, porque só vai melhorar a vida tendo presente a esperança num Deus da vida. Porém, não é isso que acontece, porque a religião, ela está no quadro daqueles que usurpam a fé do povo, mexem com a fé do povo. Os persas, os gregos, os governantes, os poderosos, usaram da fé do povo. Aliás, não é só usaram e abusaram. E isso, é claro, evidentemente, que quando, Genildo, isso traz um adoecimento muito grande. Porque o povo perde toda a esperança, perde toda a perspectiva. O povo endoidece. Que, no fundo, esse endoidecer do povo é a grande arma de uma religião vazia, sem sentido. Porque o único sentido da religião é la plata, lo ganho, lo sacrifício, para ficar num tema religioso, tá? Eu falei plata, dinheiro, mas o tema que encobre tudo se chama sacrifício. E essas religiões do sacrifício é a religião que está colhendo e recolhendo o que o povo tem. Como hoje. Hoje nós temos uma prática muito grande, religiosa, que usa e abusa.
usa e abusa da doença, da vida do povo, da miséria do povo, da exploração, em nome do quê? Do sacrifício. Hoje a gente aprendeu sempre a falar, né? A teologia do domínio, a teologia da prosperidade. Isso não é antigo, esse uso da religião. E esse uso da religião que está a serviço agora dos grandes altares, dos grandes santuários, dos grandes templos, dos grandes espaços de poder. Por isso, religião é o braço direito do poder. Dessa perspectiva. Não era para ser. A religião tinha que ser o braço da resistência, da defesa da vida. Quando não. Por isso, manipulam Deus. Né? Não é uma questão, não é Deus. A questão é a religião manipula tudo. Manipula Deus. Então, isso tudo, é claro, vai demonstrando esse embate entre a religião e os interesses que estão aí tão presentes. E aí, é claro, que todos os evangelhos, em cada texto dos evangelhos do Novo Testamento, nós vamos encontrar a oposição ao império, a oposição a essa prática. E aí, cada evangelho está num ambiente. E os evangelhos não são iguais. Mesmo que eu leia a mesma narrativa num evangelho e no outro, nas entrelinhas são textos diferentes. O texto é igual e diferente ao mesmo tempo. A diferença desses textos vai estar naquilo que o texto vai carregar de perspectiva e de detalhes. Se vocês pegarem esse texto do Gerazeno, nos outros evangelhos, vocês vão perceber que Mateus e Lucas tiraram alguns detalhes, não trabalharam com detalhes, porque a perspectiva é outra. O evangelho tem outro interesse. Cada evangelho é como cartilha para as comunidades, para as suas comunidades. E nessa cartilha quer ajudar a comunidade a descobrir a proposta, projeto, o enfrentamento ao império. E também, vejam só, é muito importante, viu, White, é que essa compreensão do seguimento a Jesus, no Evangelho de Marcos, a gente tem uma coisa muito forte no Evangelho, que o tempo todo, o que Jesus fazia, volta e meia, viu? Volta e meia Jesus pedia, ó, conta para ninguém não. Jesus pedia silêncio. Ó, espalha não, conta para ninguém não. O primeiro que ele pediu para não contar ninguém foi o leproso. Que ele cura o leproso lá no capítulo 1 e fala, ó, você não conta para ninguém não, mas você vai primeiro oferecer para o sacerdote o que o sacerdote manda. Aí, logo o texto conclui que a fama de Jesus espalhou. O que aconteceu? O fulano saiu espalhando. Agora, não se diz que ele foi até o sacerdote. Eu acho que ele não foi. Ele saiu, foi contando, falou, gente, eu não preciso mais disso, não. Pronto! E aí, essa questão toda do Jesus sempre pedindo silêncio. E o silêncio que marca o Evangelho justamente se contrapõe nesse texto da pessoa endemoniada. Em primeiro lugar, vai descrever que ele sabe quem é Jesus. Se sabe quem é Jesus, não precisa pedir silêncio. Ou seja, e o que está querendo dizer? Que o exército romano sabe quem é Jesus. O império sabe quem é Jesus. E a comunidade está querendo ler isso. O império e os dominadores sabem quem somos nós. E aí a comunidade tem que agir com muita precisão, com muita esperteza, com muita sabedoria, com muita estratégia.
E o que o Evangelho está querendo apontar para essa comunidade é que a missão da comunidade é onde ela está. O Evangelho é espalhado, mas esse Evangelho está ali onde está a comunidade. E ali é onde ela vai poder enfrentar com muita propriedade a lógica do império que estava ali. O Evangelho de Marcos e a comunidade de Marcos na Galileia vai muito de encontro o que outras comunidades vão produzir quando vai ler nessa tônica, na dimensão apocalíptica, de onde é que vêm as ações do império. Por isso, a legião romana, no Evangelho de Marcos, está muito em paralelo com a descrição da besta do Apocalipse. Porque estão desenhando as marcas da dominação e da exploração. E o que mais circulou na região da Galileia como marcas dessa exploração é a exploração da moeda, do denário, e a exploração violenta da ação militar e repressora. Então, o Evangelho de Marcos tem esse lugar de ambiente. E justamente no Evangelho, quando está falando de segmento, no projeto da Galileia, é de que boa parte dessa comunidade ela tem que atentar o que está na região da Decápolis, esse controle paramilitar, mas a comunidade não pode ser cega, não pode estar alienada disso tudo. Por isso, viu, White e os demais, o último texto do ministério de Jesus no Evangelho de Marcos é a cura do cego Bartimeu. E o último versículo do ministério de Jesus na Galileia é: esse que era cego se pôs no caminho. Se pôs no caminho. Se pôs no segmento. O que quer indicar? Para estar no caminho do Evangelho, não pode ser cego. E aqui o sentido não é a cegueira física. O sentido aqui é não pode deixar de enxergar onde estão as tramóias do poder, onde estão as marcas do poder e da dominação. E essa cura é muito maior. É a cura da alienação. É a cura enquanto tomada de consciência da realidade, para poder enfrentar essa realidade. Por isso termina o Evangelho com essa cura. Último ato de Jesus, último feito de Jesus na Galileia. Porque a partir do capítulo 11, Jesus já está nas portas de Jerusalém. Aí ele vai morrer. Aí ele vai ser crucificado. E aí ele só vai voltar para Galileia ressurreto. No Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho costura isso muito bem. Até todas as marcas e tramóias para matar Jesus. E o que a comunidade tem que ter claro como estratégia. E sabe, para poder dizer uma coisa de estratégia que a comunidade coloca no Evangelho de Marcos, é que quando Jesus está lá e entra no templo, lembra aquela cena? O grupo chega e junta para Jesus assim, pergunta: mestre, por que você faz essas coisas aqui? Quem que te deu autoridade? Jesus virou para eles e falou assim: eu posso fazer uma perguntinha? Se vocês me responderem, eu respondo, tá bom? Bom. Aí Jesus perguntou: o batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens? Aí eles começaram a cochichar lá entre eles, assim: se a gente disser que vem dos homens, o povo pega a gente porque o povo gosta muito de João Batista. Se a gente disser que vem de Deus, aí nós estamos lascados, porque eles vão perguntar por que então nós aceitamos matar o João. Nós negamos João. Aí eles viraram para Jesus e responderam: nós não sabemos não. O que Jesus respondeu? Eu também não digo não, tchau. Pronto. Tem que ter estratégias. Tem que ter sabedoria para enfrentar a lógica do poder. Ok?
Sirena del Mar está con las manos levantadas. Puede abrir el micrófono, por favor. No sé si es tu nombre. Si no es tu Perdón, nombre, soy Saraí. Es que en mi celular estoy ahorita porque no tengo Sarai. mi computadora. Saraí, sí, perdón. Y a Perfecto. ver, hablo español, entonces voy a tratar de hablar detenidamente. Ay, muchas gracias, de verdad que su palabra está siendo fuerte y vibrar en este momento y en este contexto histórico que nos está tocando vivir en nuestro país, aquí en México. Y de manera especial hablo de la desaparición forzada. Pensaba en que el imperio ahora puede ser los cárteles, con los cuales también muchos de nuestros servidores públicos están coludidos y, y hacen posible esta desaparición forzada. Puede ser, podemos hablar del imperio desde este contexto de Marcos, en esta realidad, con los cárteles y con tantos servidores públicos. Y, por ejemplo, pensaba también en que muchos aquí les decimos nuestros tesoros desaparecidos y desaparecidas. Cuando usted hablaba de los demonios o de estos endemoniados que reconocían a Jesús, me hizo pensar en cuántos de nuestros tesoros desaparecidos están siendo también obligados a cometer atrocidades por muchos de estos cárteles, cuando son gente sencilla, de familia, que ha vivido y ha bebido también el Evangelio, que han bebido de un Jesús de Nazaret, que reconocen que ha caminado con ellos, con ellas. Me ha estremecido mucho su palabra y pensaba en eso. Si podemos decir, si estos endemoniados, porque recordaba que cuando un endemoniado también, cuando ya Jesús le recupera su dignidad y todo, lo libera y lo quiere seguir y Jesús le dice que no. Entonces nuestros tesoros desaparecidos que están siendo obligados a cometer a veces atrocidades, podrían ser también en algún momento como estos endemoniados y que después han sido liberados por este Jesús de Nazaret. Y podemos hablar también de endemoniados ante seres humanos tan deshumanizados que arrebatan la vida a tantos de nuestros hermanos y hermanas. Por allí va, no sé si me di a entender, pero gracias, ha sido muy, muy fuerte y pues muy cuestionante también su aporte. Gracias. Gracias, Saraí. Ahora creo que también no es su nombre, Xiopa o Riopa. Xiopa o Hola, Riopa. hola. ¿Cuál es tu nombre? Soy Jorge, disculpas, el celular está con está con ese nombre. Yo quería hacer una pregunta, si haciendo como un análisis con lo de la realidad actual, si en la época de Jesús también y de los apóstoles había esa, o se hacía la diferenciación entre lo que sería salud como bienestar o recuperación del cuerpo y entre lo que sería la belleza o el miedo a querer envejecer, es decir, el tema de la figura, el tema del ver cómo me veo. Abordan de manera diferente, se ve de manera diferente porque una cosa para mí es recuperar la salud y otra cosa es cómo estar como muy pendiente solamente del tema cuerpo.
Graças, Jorge. Wilson tinha levantado a mão. Eu não sei se ele baixou, se não tinha pergunta. Oi. Você tinha levantado a mão, Wilson? Sim, sim. Então, pode fazer sua pergunta. Primeiro, agradecer a Deus o sopro da vida de cada um de nós que está nesta tarde, nesta noite aqui, escutando e participando com o Rafael dessa formação tão importante para todos nós. Rafael, se na época de Jesus a vida das pessoas empobrecidas no seu tempo já foi marcada com tanta dificuldade, como você bem apresentou, com o domínio dos impérios, dos poderes sobre o povo, tornando-os não povo, não gente, destituindo de tudo, sobretudo da vida, dom de Deus. Hoje, no nosso tempo, principalmente no planeta, a situação acho que só mudou os atores, não é? Porque vou colocar aqui a novela é a mesma, porque é um poder de escravidão, escravizando o povo, é um poder de tirar tudo que o povo tem em busca de mais poder, em busca de mais riqueza para continuar dominando esse povo. E a saúde, quando se toca nesse aspecto tão vulnerável para nós, nós temos o maior plano de Estado do mundo, chamado Sistema Único de Saúde, no Brasil, e que dá certo em outros países, em outros continentes, e aqui não dá certo, porque esse domínio de tirar também do povo a alegria que o povo tem, que contribui com seus impostos, também são cerceados e desviados também para outros meios, como a gente tem a oportunidade de testemunhar ao longo da história. Então, Rafael, daquela época, do tempo de Jesus para o tempo de hoje, que se chama hoje, praticamente nós estamos vivenciando um raio-x. Ou eu estou errado? Gratidão, Rafael, um abraço a todos. Obrigada, Wilson. Cláudia? Sí, hice una pregunta en el chat, pero va muy en la línea de lo que decía Saraí, de la desaparición forzada aquí en México, y ciertamente haciendo ya la reflexión, ¿verdad? Con lo que me señalaba Rafael, está siendo muy fuerte para mí, al menos, nos parece ser que también para Saraí y otros que estamos escuchando. Gracias, Rafael, por tu reflexión, por tu compartir la sabiduría, como dices, que es el camino para poder dar los siguientes pasos. Mi pregunta era, ¿cuál es nuestro papel, verdad, en medio de esta realidad de hombres y mujeres que buscan a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, hermanos, verdad, y tantos solidarios que hacen posible estos colectivos? ¿Cuál es nuestro papel en este espacio teológico, verdad? Para traer bienestar, porque he topado con mucho dolor, mucho resentimiento, pero al mismo tiempo muchas voces de esperanza. Entonces, no sé, ¿verdad? ¿Cómo podría ser este papel nuestro como iglesia, como agentes de pastoral, ante una realidad tan devastadora, ¿verdad? Porque realmente ya es una cosa que pierde el control. Obrigada, gracias, Cláudia. Gracias. Temos mais duas perguntas em el chat. ¿Puedo ler ou preferes responder? Cierto. Entonces voy a leer más estas preguntas en el chat y encerramos las preguntas con las personas en línea. Iracema pergunta: diante desse cenário de destruição e morte, qual o papel da igreja, todas as igrejas, que parecem ter esquecido a forma de agir de Jesus?
Glória Carneiro pergunta: o grande controle que as igrejas, todas elas, fazem na mente das pessoas é o medo e a culpa. Quase nunca é mostrado um Deus amoroso e misericordioso. Os templos ficam lotados porque as pessoas têm medo do inferno. Então, é um comentário. Marília agradece e fala que é muito incrível a sua explicação. Se as pessoas do presencial quiserem fazer perguntas depois, então já levantem as mãos. E com você, Rafael. Muito obrigado. Tem bastante coisa aqui. Vou tentar ser breve, mas assim, a questão do conceito de saúde. Saúde desde os tempos antigos é shalom. E só vai compreender a shalom naquele ambiente, ou shalá, naquele ambiente, entendendo que a vida da pessoa tem que estar completa, inteira. Isso é shalom, estar de vida, na plenitude. Então, muitas vezes, esse shalom, estar pleno, é estar pleno com o corpo e com todos os sentimentos. Na cultura daquele povo, não há separação entre corpo e sentimentos. Os sentimentos estão no corpo. E aí a plenitude da vida no corpo é a plenitude de todos os sentimentos. Isso é shalom. Shalom a gente traduz por paz. Mas shalom é muito mais do que paz. A gente pensa paz no cenário meramente político. Mas shalom é shalut. É ter saúde, ter vida plena. Lembram lá no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância? É a vida plena, que é o projeto do Rei. E o que é vida plena nesse projeto? É comer, beber, dormir e viver. Não é comer e pagar. Não é comer e sofrer. O sofrimento, a dor, é produzido por uma lógica de alta exploração. E essa alta exploração afeta profundamente o corpo. Afeta profundamente as relações. Afeta profundamente a vida cotidiana do povo. E é claro, se a gente vai pensar hoje, os atores mudaram, Wilson? Mas a lógica da corrupção, a lógica da opressão é a mesma, porque a arma é a mesma, a forma é a mesma. É sugar a vida a não sobrar nada. Depois que a vida está toda sugada, ela vira lixo, ela vira nada. Isso faz lembrar, sabe, uma coisa de um texto muito antigo, de uma filosofia muito antiga, que lançava uma grande pergunta em toda essa lógica de opressão sobre a vida do povo. Com todos esses atores, exploradores e corruptos e violentos. É que o povo tem que acordar e responder a essa pergunta. Que proveito tem a vida diante de tanta opressão? Mas, essa pergunta que é tão realista, ela tem que empurrar para algo muito profundo, que é a grande saída disso tudo, é a saída num projeto comunitário. Comunidade é a saída. Comunidade é a perspectiva. O grande problema hoje é que nós estamos perdendo o sentido de comunidade. Porque nós estamos individualizando, isolando, e não concebemos
a dimensão da comunidade. Porque somos indivíduos numa sociedade lutando numa perspectiva que é cada um por si, e Deus ainda considerado para todos. Mas nós estamos indo para o fim da linha, para o fim da linha que está já modificando. É cada um por si e Deus para mim. O resto que se dane. E aí a gente perde o sentido de comunidade. Então, o grande saída está no comunitário. E aí eu digo, viu, Cláudia, com todos vocês, com todas essas questões que nós enfrentamos, de desaparecimento, de violência, de autoexploração, é que o papel de igreja, o nosso papel, tem que ser no comunitário. Dar as mãos, caminhar juntos, lutar juntos. E para lutar juntos e caminhar juntos, temos que quebrar as arestas da divisão. E hoje, nós vivemos numa sociedade que o grande alimento de todos esses processos é dividir. Dividir para dominar. E nós temos que unir para enfrentar. Vocês devem lembrar muito bem aquele exemplo, aquela imagem. Se você pega um graveto, você consegue quebrar. Mas se você pega muitos gravetos, você não consegue quebrar. E nós hoje temos que ser muitos gravetos que os poderosos não conseguem quebrar. E isso é ser igreja. Isso é ser comunidade. Isto é ser ecumênico. Isto é apostar no bem viver na casa comum. Isto é fazer saúde para todos. Né? E aí, é claro, diante de todo esse cenário, nosso papel é comunitário, fica tão importante a gente vencer o processo, o controle e a culpabilização. Sabe, a culpabilização, Glória, a culpabilização não só está na esfera da palavra religiosa que estão nas igrejas, nas religiões. Você tem que bater a mão no peito e dizer, a culpa é minha. Não, a culpabilização está na própria religião do sistema. O sistema econômico, hoje, é um sistema religioso. E esse sistema econômico que é religioso, ele bate na tecla de que a culpa é sua. A culpa da miséria é do miserável, pobre. A culpa da exploração, do pobre. A culpa da violência contra a mulher é da mulher. A culpa do desemprego é do pobre. O pessoal é um trabalhador preguiçoso. É isso que falam. É a culpabilização que vai se encaixando a cada hora, a cada minuto nas nossas mentes. Isso é a religião do sistema. Mas essa religião do sistema, ela vem colada, casada com o discurso teológico de nossas igrejas, que é a teologia do pecado, a teologia do sacrifício. Aguenta o sofrimento que um dia vai melhorar. O povo passa 20 anos, 30 anos, 40 anos sofrendo. Sabe o que melhorou? Morreu. Não é melhor algum. Então, nós temos que quebrar essa teologia e quebrar a religião do sistema. E como é que nós quebramos essa ideologia e religião do sistema? Sendo ecumênicos, sendo comunitários. Ninguém soltando a mão de ninguém.
tendo força unida. É a união que nos faz vencer e enfrentar. E isso, muitos movimentos nos ajudam. Mesmo que nos matem, passamos pela história com uma resistência profunda e forte contra esse sistema que está aí. E a gente sabe quais são as artimanhas do sistema, as artimanhas dos violentos. Lá no México, na Colômbia, em Cuba, na República Dominicana, no Brasil, na Bolívia, só vamos poder enfrentar todas essas dimensões em Moçambique, em Angola. Só vamos poder enfrentar todas essas dimensões juntando nossas forças. Somos diferentes, porém somos iguais. Na luta, na força e na resistência. Graças. Graças, Rafael. Gracias. No pool presencial, tem alguma pergunta, algum comentário? Ok. Então, a gente já pode dar início. Estamos chegando ao fim, então, da nossa assessoria aqui com o Rafael. O pessoal online está encantado, agradecendo muito a oportunidade de poder te escutar. Eles gostariam de te escutar mais. E a Isabel levantou a mão. Isabel, pode falar. Muito obrigada, estou muito grata ao Wilson por ter me mandado o link, fiquei muito feliz e gostaria até de assistir mais. E dizer do desafio que a gente tem para essa unidade, porque as forças do mal procuram nos desunir a cada minuto, mas estamos alimentados com essa ideia de que precisamos resistir e vencer. É melhor do que morrer covardemente. Obrigada, Isabel. Então, uma boa notícia para vocês que ficaram encantados escutando o Rafael. Ele estará de volta falando com a gente na próxima quinta-feira. Ele estará aqui com a gente quarta-feira, porque aqui está escrito jueves, mas tudo bem. Então, na próxima quarta-feira, miércoles, Rafael estará aqui com a gente novamente. Então, não percam, compartilhem o link. Dia 3, ele estará aqui com a gente novamente. Então, vamos fazer como sempre, fazer a nossa foto. Por favor, abram suas câmeras. E o grupo presencial, por favor. Deixa eu ver o que eu vou. Você escreveu quinta-feira. Jueves. Abram suas câmeras.